O desejo é uma força invisível, uma corrente silenciosa que atravessa a mente e o corpo, capaz de subjugar homens sem que percebam a própria rendição. Ele não se apresenta com sinais claros de ameaça, não exige resistência física, nem impõe regras visíveis. Ao contrário, ele se infiltra de maneira quase imperceptível, moldando pensamentos, corações e decisões. A mulher que domina essa força não luta com armas, não grita ordens, não exige submissão. Ela atua no terreno mais fértil e vulnerável do homem, a mente. Maquiavel, em seus ensinamentos sobre poder, afirmaria que controlar os desejos e as vontades alheias é infinitamente mais eficaz do que qualquer demonstração de força ou riqueza. O poder real não está em prender corpos, mas em dominar pensamentos e emoções. O desejo é a arma que não se vê, mas cuja eficácia é imediata e absoluta. Ele pode transformar um aliado em inimigo, um homem forte em frágil, um líder confiante em alguém hesitante. A mulher que entende essa dinâmica compreende que cada gesto, cada palavra, cada silêncio pode se tornar uma ferramenta para moldar a percepção e o comportamento do outro. Não se trata de manipulação barata, nem de artifícios óbvios. Trata-se de criar um ambiente no qual o homem acredita estar agindo por vontade própria, quando na realidade está sendo conduzido por forças invisíveis. Maquiavel nos ensina que a natureza humana é movida pelo interesse e pela emoção, muito mais do que pela razão. O desejo é uma dessas emoções primordiais, capaz de subjugar qualquer lógica racional. A mulher que domina o desejo atua exatamente nesse ponto cego do homem. Ela desperta sentimentos que confundem razão e instinto, transformando necessidade em fascínio, fascínio em obsessão e obsessão em lealdade involuntária. O homem que não reconhece o poder do desejo torna-se uma presa fácil. Cada atração percebida como simples atraimento físico, cada atenção recebida como afeto genuíno, cada gesto de proximidade como escolha espontânea, tudo isso pode ser meticulosamente calculado para criar dependência e submissão silenciosa. A sutileza é o segredo dessa arte. Não é necessário pressionar ou intimidar. Um olhar prolongado, um toque casual, uma palavra medida no momento certo podem ser mais eficazes do que 1000 ameaças. A manipulação baseada no desejo é silenciosa, invisível e ao mesmo tempo irresistível. Homens poderosos, acostumados a controlar tudo ao seu redor, caem frequentemente nesse jogo, exatamente por não perceberem que estão sendo guiados. Eles acreditam estar no comando de suas vontades, quando na verdade cada impulso, cada decisão, cada esforço é resultado de uma estratégia calculada. O poder do desejo é também inesgotável. Diferente de força física ou riqueza, ele não se desgasta, não se gasta, não se perde. Ele se renova a cada reação, a cada expectativa criada, a cada lacuna emocional explorada. A mulher que domina essa arte sabe que não precisa perseguir, exigir ou implorar. Basta criar situações em que o homem acredite que precisa dela, que seu bem-estar depende da presença, da aprovação ou da atenção dela. A necessidade, quando construída com inteligência, transforma-se em prisão voluntária. O homem permanece cativo sem perceber, porque cada escolha que acredita ser livre é, na verdade, parte de um roteiro invisível que a mulher escreveu com precisão. O poder invisível do desejo é, portanto, uma combinação de conhecimento, observação e paciência. É a habilidade de perceber o que o outro quer antes mesmo que ele perceba. É saber quando agir e quando silenciar. É compreender que cada emoção humana é uma ferramenta em potencial. E, acima de tudo, é entender que o domínio pelo desejo não é força, mas inteligência aplicada à psicologia do outro. Maquiavel nos lembra que a conquista mais difícil e duradoura não é a de territórios ou de riqueza, mas a do coração e da mente alheios. O desejo é o portal para essa conquista. A mulher que o compreende transforma-se em arquiteta de comportamentos, estrategista de emoções, maquinadora de lealdades silenciosas. Ela sabe que o poder mais absoluto não é visível, não se anuncia, não se demonstra. Ele se sente, se percebe, mas raramente se identifica. E é justamente por isso que ele é invencível.
Reconhecer esse poder é o primeiro passo para não se tornar uma vítima. Homens que ignoram o impacto do desejo estão condenados a ceder antes mesmo de perceberem que estão participando de um jogo. Aqueles que compreendem sua força podem resistir, podem racionalizar e frear impulsos, mas o domínio de quem conhece a mente humana profundamente permanece sempre à frente. A mulher que usa o desejo contra você não apenas atrai, ela controla. Não apenas fascina, ela subjuga. E tudo isso ocorre sem que seja necessário erguer uma espada ou levantar a voz. O poder invisível do desejo é silencioso, letal e absoluto, e sua eficácia só aumenta na medida em que permanece despercebido. Antes de ser dominado, é necessário reconhecer que existe um jogo. E não se trata de um jogo óbvio, visível, em que regras estão escritas ou peças claramente definidas. Trata-se de um jogo silencioso, que acontece na mente e nas emoções, nos gestos sutis, nos silêncios calculados e nos olhares medidos. A mulher que domina o desejo entende que o poder não se conquista com força bruta, mas com percepção, paciência e estratégia. Maquiavel ensinaria que todo homem que ignora o tabuleiro invisível no qual se movimenta está destinado a perder antes mesmo de perceber que foi convidado a jogar. O primeiro passo para reconhecer o jogo é observar-se a si mesmo. O homem que acredita controlar seus impulsos e vontades está na posição mais vulnerável, pois a arrogância e a ilusão de liberdade funcionam como portas abertas para a manipulação. Cada gesto seu, cada decisão, cada emoção que acredita espontânea pode ser moldada, direcionada e usada. O simples fato de sentir atração, desejo, medo ou ansiedade pode ser explorado sem que haja qualquer ação consciente da mulher que domina o jogo. Reconhecer que o desejo pode ser uma armadilha é essencial para começar a compreender o mecanismo invisível que rege as relações de poder. O jogo não se anuncia. Ele se manifesta em detalhes quase imperceptíveis. Um toque prolongado no momento exato, um olhar que fixa e desvenda, um silêncio que provoca inquietação. Cada movimento é calculado, cada gesto intencional. Maquiavel ensinaria que, na guerra ou na política, ignorar sinais sutis de perigo é uma sentença de derrota. Na manipulação do desejo, a mesma regra se aplica. A mulher que compreende a mente masculina opera exatamente nesse ponto cego. Ela não força, não exige, não declara seu poder. Ela cria condições nas quais o homem acredita agir por iniciativa própria, enquanto, na realidade, está seguindo o roteiro que ela escreveu. Reconhecer o jogo implica perceber padrões. A sedução não é aleatória. Cada ação possui objetivo, cada recuo possui razão, cada provocação é estratégica. A mulher que domina o desejo conhece os limites do outro, sabe quando avançar, quando recuar, quando manter distância e quando aproximar-se de forma sutil. Cada reação masculina é um indicador, cada emoção revelada é uma informação valiosa. O homem que acredita controlar a situação ignora que está fornecendo dados sobre si mesmo a cada gesto, permitindo que a mulher ajuste sua estratégia com precisão cirúrgica. No centro desse jogo está a percepção da própria vulnerabilidade. A mulher que utiliza o desejo como ferramenta cria situações em que o homem se expõe, revela fraquezas e demonstra necessidade, mesmo sem perceber. Ele acredita que está testando limites, que está tomando decisões livres, mas cada escolha é cuidadosamente conduzida. Maquiavel apontaria que o verdadeiro poder não é imposto com violência, mas concedido inconscientemente pelo próprio indivíduo que acredita ter autonomia. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para evitar ser manipulado, e muitos homens jamais chegam a perceber a profundidade dessa verdade. O jogo também envolve compreensão do tempo e do ritmo. Nada é instantâneo. A manipulação do desejo se dá de maneira gradual, paciente, quase invisível. A mulher que domina essa arte cria tensão, desperta interesse, provoca expectativa e depois se retira no momento certo. Cada ausência estratégica é calculada, cada atenção concedida é medida. O resultado é um ciclo de dependência emocional, no qual o homem se torna participante ativo de sua própria submissão, acreditando que está perseguindo liberdade ou prazer.
Reconhecer o jogo exige atenção aos sinais sutis de manipulação, elogios que vêm acompanhados de desafios, proximidade que alterna com afastamento, demonstrações de interesse que provocam dúvida. Esses são mecanismos clássicos da dominação pelo desejo, e aqueles que não os percebem permanecem cegos diante de suas próprias vulnerabilidades. Maquiavel diria que a vitória, neste contexto, não é daqueles que possuem força ou inteligência isoladamente, mas daqueles que compreendem a psicologia do oponente e reconhecem os movimentos invisíveis que moldam decisões e emoções. A consciência do jogo não garante imunidade, mas permite resistência. O reconhecimento é a arma inicial. Saber que se está sendo conduzido permite observar, analisar e, eventualmente, reagir. Ignorar a existência de um tabuleiro invisível, acreditando que sentimentos e decisões são puramente espontâneos, é se entregar à manipulação sem combate. O homem que reconhece o jogo percebe que suas vontades não são tão livres quanto imagina e que cada desejo despertado pode ser parte de uma estratégia maior. Por fim, compreender o jogo é compreender que o poder se manifesta de formas sutis e que a dominação pode ocorrer sem violência, sem palavras altas, sem ameaças explícitas. É silenciosa, invisível e, ao mesmo tempo, devastadora. Reconhecer que se está em um tabuleiro invisível é o primeiro passo para não se tornar uma peça manipulável. Aqueles que negligenciam essa realidade jamais conseguem resistir plenamente. Aqueles que a entendem ganham a possibilidade de observar, planejar e, talvez, se libertar das correntes que não são feitas de ferro, mas de desejo, percepção e estratégia. O reconhecimento do jogo é, portanto, não apenas um ato de consciência, mas um ato de sobrevivência. Na arena invisível do desejo, quem não enxerga está condenado a mover-se segundo a vontade alheia, acreditando mover-se por escolha própria. A mulher que domina esse jogo não precisa de força física, riqueza ou ameaça. Ela possui a arma mais letal de todas e sua eficácia depende exclusivamente do fato de permanecer despercebida. O homem que percebe o tabuleiro invisível ainda pode lutar, mas aquele que ignora o jogo está perdido antes mesmo de saber que começou a partida. A sedução não é mero atrativo físico, nem um gesto espontâneo de afeto. Ela é ciência, é cálculo, é estratégia aplicada à psicologia humana. Maquiavel, em seus ensinamentos sobre poder, destacaria que a conquista mais duradoura não se dá pela força ou pela imposição, mas pela habilidade de moldar a vontade do outro. A mulher que domina o desejo compreende isso profundamente. Ela transforma o fascínio em instrumento, o encantamento em controle, o prazer em alavanca de poder. Cada gesto, cada palavra, cada olhar é parte de uma coreografia invisível, cuidadosamente arquitetada para gerar dependência, curiosidade e fascínio. O primeiro passo da sedução estratégica é o conhecimento do alvo. Ela observa padrões, medos, desejos e lacunas emocionais. Cada reação masculina se torna uma pista. Cada impulso se transforma em informação. A sedução não é lançada ao acaso, é direcionada, precisa, cirúrgica. Saber o que o outro quer antes que ele perceba é fundamental para o controle silencioso que se estabelece. Maquiavel lembraria que o homem frequentemente se engana sobre a própria liberdade, acreditando que suas escolhas são espontâneas, quando, na verdade, estão sendo moldadas desde o primeiro instante em que o interesse foi despertado. A sedução estratégica opera em ciclos de aproximação e afastamento. Ela não se entrega de forma completa, ao contrário, cria lacunas que o outro deseja preencher. Cada ausência calculada provoca ansiedade. Cada presença medida reforça a importância da mulher na vida do homem. O efeito é psicológico. A mente humana é atraída pelaquilo que não pode possuir totalmente. Maquiavel alertaria que a percepção da escassez aumenta o valor percebido, e a sedução, quando aplicada com inteligência, transforma o interesse em necessidade. O silêncio é um componente essencial dessa estratégia. Palavras excessivas revelam intenções, enquanto o mistério mantém o fascínio. Um gesto silencioso, um olhar prolongado, uma pausa no momento certo podem ter mais efeito que qualquer elogio verbal. A mulher que domina a sedução
Entende que não é preciso convencer, basta provocar a percepção de que sua atenção e presença são preciosas e raras. O homem, inconscientemente, começa a perseguir, a tentar decifrar, a desejar ainda mais, acreditando que cada ação sua é iniciativa própria. A sedução não se limita a criar atração física. Ela explora a mente, os medos, as expectativas e os desejos mais profundos. Cada elogio é cuidadosamente calculado para reforçar autoestima ou insegurança. Cada desafio implícito é pensado para estimular reação. Cada gesto de proximidade é uma concessão estratégica que reforça a dependência emocional. Maquiavel ensinaria que o verdadeiro poder está na habilidade de moldar o comportamento do outro sem que ele perceba. E a sedução, quando compreendida como arma, é a aplicação perfeita desse princípio. A manipulação do desejo envolve paciência e tempo. Ela não é imediata. É construída gradualmente, passo a passo, em um ritmo que mantém o interesse e evita que o outro se acostume com a presença ou com o poder exercido. Cada gesto é parte de uma sequência que conduz o alvo a agir de acordo com a vontade da estrategista, acreditando que suas ações são escolhas livres. A paciência é uma arma silenciosa. Quanto mais controlado é o ritmo, mais profunda é a influência sobre o comportamento do outro. A mulher que domina a sedução compreende também a importância da reciprocidade aparente. Ela faz com que o homem acredite que ele também exerce influência, que suas iniciativas são importantes, que sua atenção e desejo são correspondidos. Esse sentimento de controle aparente reforça a ilusão de liberdade e fortalece a dependência, tornando-o mais vulnerável à manipulação. O homem acredita estar no comando, mas na realidade segue um roteiro invisível, escrito cuidadosamente pela estrategista do desejo. A sedução estratégica cria um ciclo de ação e reação, onde cada gesto da mulher provoca a resposta do homem, e cada resposta é interpretada e usada para reforçar o controle. A atenção, o interesse e até mesmo a rejeição parcial são calculados para gerar tensão e expectativa. Esse jogo psicológico transforma o fascínio em necessidade, a curiosidade em obsessão e a obsessão em lealdade silenciosa. O homem não percebe que está sendo conduzido. Acredita estar perseguindo prazer e liberdade, quando, na verdade, caminha pelo tabuleiro invisível que a mulher desenhou. Maquiavel diria que o poder mais duradouro é aquele exercido sem força aparente, sem ameaça explícita, sem coação visível. A sedução estratégica é exatamente isso. Um poder silencioso, invisível e irresistível, capaz de subjugar até mesmo os mais confiantes e racionalmente fortes. Ela transforma o desejo em arma, o prazer em instrumento, a percepção em cativeiro. Quem compreende o jogo percebe que o domínio pelo desejo não exige violência, mas inteligência aplicada à psicologia, paciência e precisão na execução de cada gesto. A sedução, quando usada como estratégia, não é uma questão de moralidade nem de ética. É uma ciência do poder. O fascínio que gera dependência, a atenção que provoca obsessão, a presença e a ausência que controlam emoções, tudo isso é parte de uma arte invisível, silenciosa e letal. A mulher que domina essa arte não precisa levantar voz ou erguer armas. Ela constrói seu império de poder no terreno mais vulnerável de todos, a mente humana. O reconhecimento desse poder é essencial para quem deseja resistir. Aqueles que ignoram a precisão, a paciência e o cálculo da sedução estratégica se tornam presas inconscientes, movendo-se de acordo com regras que jamais perceberam existir. Aqueles que compreendem o mecanismo podem observar, aprender e eventualmente reagir. Mas a vantagem inicial sempre será de quem controla o desejo. A sedução como estratégia é, portanto, o ápice da manipulação maquiavélica, invisível, irresistível e absoluta. A manipulação pelo desejo não se sustenta apenas na atração ou na sedução. Ela encontra seu ápice quando transforma a presença da mulher em necessidade absoluta. O homem, movido pelo desejo, não apenas deseja o que ela oferece, ele sente que, sem ela, sua existência perde valor, sentido e estabilidade. Essa não é uma dependência forçada nem visível, é uma prisão silenciosa, construída com habilidade,
sutileza e compreensão profunda da psicologia humana. Maquiavel, se estivesse observando esse fenômeno, entenderia que o domínio mais eficaz não é aquele imposto pela força ou pelo medo, mas aquele que se manifesta na mente e na percepção do outro, tornando-se indispensável. O espelho da necessidade funciona mostrando ao homem aquilo que ele mais teme perder, ou aquilo que acredita não conseguir alcançar sozinho. Cada gesto da mulher é calculado para refletir suas próprias expectativas, medos e desejos de maneira tão precisa que ele sente que ela é a única capaz de preenchê-los. Ela se torna uma extensão de seus sonhos e inseguranças, um reflexo de sua própria vulnerabilidade. A dependência não é física, é emocional, psicológica, mental. A mulher que domina o desejo sabe que o verdadeiro poder não está em possuir, mas em tornar-se essencial. Essa essência de indispensabilidade é construída com equilíbrio entre presença e ausência. A atenção que oferece não é constante, a ausência não é aleatória. Cada afastamento calculado provoca inquietação. Cada gesto de proximidade reforça a sensação de importância. O homem aprende, mesmo sem perceber, que a atenção dela é valiosa, rara e limitada, e que sua vida perde parte de seu significado quando ela se retira. O efeito psicológico é profundo. Ele passa a organizar seus pensamentos, ações e até emoções ao redor da presença ou da aprovação dela. Maquiavel diria que a habilidade de criar necessidade é uma forma de poder mais sólida do que qualquer aliança forçada, pois se apoia na própria percepção e vontade do indivíduo. O espelho da necessidade também explora a autoimagem do homem. Ele vê refletidos em seus olhos aquilo que deseja ser: admirado, compreendido, desejado. A mulher que manipula cria essa percepção de forma calculada. Cada elogio, cada gesto de reconhecimento, cada palavra de aprovação reforça a identidade que ele quer ter. Ao mesmo tempo, ela expõe sutilmente aquilo que ele teme ou nega: falhas, carências, inseguranças. A combinação de reforço e exposição cria dependência. Ele se torna dependente da presença dela, não apenas para prazer ou atenção, mas para a validação de si mesmo. Cada reação, cada gesto, cada emoção é absorvida e devolvida de forma a fortalecer a necessidade e a ligação silenciosa. A construção dessa necessidade é, acima de tudo, estratégica. Não se trata de paixão descontrolada, mas de precisão aplicada à mente humana. Cada momento de proximidade é planejado, cada retirada é intencional, cada concessão é medida para maximizar a percepção de valor e indispensabilidade. Maquiavel ensinaria que o verdadeiro controle não se impõe pelo medo ou pelo castigo, mas pela criação de uma dependência que o próprio indivíduo acredita ter escolhido. O homem acredita que quer estar ali, mas, na realidade, foi conduzido ao ponto em que não consegue se afastar sem sentir falta, vazio ou frustração. O espelho da necessidade é ainda mais poderoso porque transforma a percepção em realidade. O homem sente que sem ela está incompleto, que sua vida perde significado, que seus desejos não podem ser satisfeitos. Cada decisão, cada planejamento, cada expectativa começa a girar em torno dela, mesmo que ele acredite estar agindo livremente. A dependência emocional criada não se manifesta como correntes ou imposição. Ela se manifesta como uma sensação de incompletude, uma necessidade interna que ele acredita ter surgido espontaneamente. Essa é a armadilha mais sofisticada da manipulação: tornar-se indispensável sem que o outro perceba que foi conduzido a isso. Além disso, essa estratégia reforça o próprio poder da mulher. Quanto mais o homem se sente dependente, mais ele se esforça para agradar, corresponder e garantir sua posição de proximidade. Cada ação que ele toma em sua própria direção serve para fortalecer o domínio silencioso dela. Ele se torna cooperativo sem perceber, comprometido sem perceber, preso sem perceber. Maquiavel certamente reconheceria aqui a perfeição do mecanismo, o poder absoluto exercido através do desejo e da percepção, invisível aos olhos de quem está sendo manipulado, mas inescapável em seus efeitos. O espelho da necessidade revela que o verdadeiro domínio não está na força, na imposição ou na presença constante, mas na criação de ausência estratégica e na compreensão da psicologia alheia.
A mulher que domina essa técnica transforma desejos e emoções em ferramentas, moldando a mente do homem até que sua própria dependência pareça natural, inevitável, intrínseca à própria vida. O resultado é um controle silencioso, absoluto, invisível e irresistível, que ninguém poderia chamar de coerção, mas que funciona com precisão maquiavélica. Ele permanece cativo de algo que acredita ser livre. Por fim, o espelho da necessidade é uma lição sobre poder e percepção. Dominar não significa prender fisicamente, significa criar indispensabilidade. Tornar-se o reflexo das próprias carências e desejos do outro é criar uma aliança silenciosa, mas impossível de romper, pois o homem acredita estar ali por escolha própria. E na arte do domínio maquiavélico, não existe instrumento mais poderoso do que tornar-se necessário para aquilo que o outro mais deseja, ainda que ele nunca perceba que está sendo guiado. O silêncio e o mistério são armas tão poderosas quanto qualquer gesto de sedução ou demonstração de poder. Maquiavel ensinaria que, na arte de dominar, aquilo que não é revelado muitas vezes possui mais força do que o que é explicitamente mostrado. O silêncio cria espaço para a imaginação, estimula a curiosidade e gera dependência. Quando o outro acredita que há algo a descobrir, ele se torna participante ativo de seu próprio fascínio, movendo-se segundo regras que não conhece e desejos que não consegue controlar. A mulher que domina o desejo entende que revelar demais é enfraquecer a própria posição. Esconder-se é fortalecer a influência. O mistério funciona como catalisador do poder psicológico. Cada gesto, cada palavra ou cada ausência é calculada para despertar perguntas, gerar expectativa e provocar inquietação. O homem tenta compreender aquilo que não pode decifrar, busca sinais, interpreta olhares e se mantém em alerta, constantemente atraído pelo desconhecido. Essa tensão psicológica cria um ciclo de dependência. Ele deseja proximidade, busca atenção, precisa de explicações, mas nunca recebe todas, pois o poder do mistério reside justamente naquilo que permanece oculto. Maquiavel ressaltaria que a mente humana é irresistivelmente atraída pelo desconhecido, e quem sabe usar isso constrói domínio silencioso sobre os outros. O silêncio, quando estratégico, funciona como gatilho de poder. Palavras demais revelam intenções. Explicações excessivas enfraquecem a autoridade. Ao manter uma postura de reserva, de observação e de controle, a mulher que domina o desejo faz com que o outro preencha lacunas por si mesmo, interpretando gestos e silêncios de forma a reforçar a importância dela em sua vida. O homem acredita estar interpretando, escolhendo e decidindo, mas está sendo guiado por percepções que a estrategista do desejo construiu cuidadosamente. Cada silêncio é uma mão invisível que move suas emoções e escolhas. Cada ausência calculada cria um efeito psicológico de necessidade e fascínio. O mistério também permite que a mulher controle o ritmo da relação. Ela decide quando se aproximar, quando se retirar, quando mostrar interesse e quando deixar dúvidas no ar. Cada aparição é percebida como um presente, cada recuo como provocação ou desafio. Essa alternância cria uma dependência emocional que não se manifesta como imposição, mas como desejo espontâneo. O homem passa a organizar sua própria vida ao redor da presença ou ausência dela, movido por uma ansiedade sutil, invisível, mas irresistível. A força do silêncio e do mistério se intensifica quando combinada com a percepção das fraquezas do outro. Cada dúvida, cada insegurança, cada necessidade é explorada de forma invisível. Ela não precisa apontar fraquezas, basta manter-se parcialmente inacessível, deixando que ele revele seus próprios medos, desejos e expectativas. O homem acredita que suas ações são livres, mas cada gesto, cada esforço, cada tentativa de proximidade reforça a dependência e consolida o poder da mulher que mantém o mistério. Maquiavel enfatizaria que o poder mais duradouro é silencioso, invisível e não depende da força física. No campo do desejo, isso se traduz na habilidade de criar suspense, alternância e ausência estratégica. O homem, diante do mistério, torna-se um agente involuntário de seu próprio fascínio. Ele busca, interpreta,
espera, insiste, tudo conforme o ritmo imposto, ainda que inconscientemente, pela mulher que domina a arte do silêncio. A vulnerabilidade surge não de fraqueza, mas da incapacidade de compreender plenamente aquilo que desperta desejo. O mistério, quando bem administrado, transforma o fascínio em obsessão. O homem pensa, calcula, deseja, mas nunca alcança completamente o que busca. Essa falta cria um ciclo infinito de atenção e energia dedicados à mulher que se mantém estrategicamente inacessível. Cada gesto é interpretado, cada ausência é sentida, cada retorno é valorizado. O poder não é imposto. É aceito e até reforçado pelo próprio alvo, que acredita estar perseguindo liberdade ou prazer, quando, na verdade, está sendo conduzido pelo jogo invisível do mistério. O silêncio e o mistério também fortalecem o controle emocional. Ao manter reservas e alternar a presença, a mulher evita que o homem se torne emocionalmente confortável ou previsível. Ela mantém a atenção necessária para que a influência permaneça ativa. A atenção dele não se dispersa, o interesse não diminui, e cada interação se torna oportunidade de reforçar o domínio psicológico. Maquiavel observaria que este é o ápice do controle: conduzir a mente e as emoções do outro sem esforço visível, transformando o desejo em ferramenta de poder. Por fim, o silêncio e o mistério criam uma dependência invisível e irresistível. O homem acredita que suas ações são resultado de escolhas próprias, que suas decisões são livres, que suas emoções são espontâneas. Na realidade, ele está movendo-se em um tabuleiro invisível, desenhado e controlado pela mulher, que compreendeu o poder do não dito, da ausência estratégica e do fascínio do desconhecido. Dominar pelo silêncio e pelo mistério é dominar sem armas, sem ameaças, sem imposições. É criar cativeiro onde ninguém percebe que há correntes. É exercer o poder mais absoluto, o controle da mente e do desejo do outro, invisível, silencioso, irresistível e letal. O ápice do poder está em conduzir o outro sem que ele perceba que está sendo conduzido. Maquiavel afirmaria que a força explícita é sempre inferior à manipulação invisível. Dominar sem esforço, sem imposição, sem pressa, é a verdadeira arte da influência. A mulher que conhece a mente humana profundamente compreende que o controle mais absoluto não se manifesta em correntes ou ordens, mas na capacidade de fazer o outro agir exatamente como se tivesse decidido por vontade própria. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio, cada ausência calculada se torna ferramenta de um domínio silencioso, quase imperceptível, mas absoluto. Influenciar sem esforço requer paciência, observação e precisão. A mulher que domina essa arte não corre atrás, não implora, não se expõe. Ela observa, aprende, analisa. Cada reação do homem fornece informações sobre seus desejos, medos, necessidades e padrões comportamentais. Essas informações permitem ajustes sutis, pequenas alterações que moldam a percepção e conduzem ações sem que ele perceba o controle. Maquiavel diria que esse é o segredo do poder duradouro: fazer com que o outro se mova em direção a objetivos que ele acredita ter escolhido, quando na realidade foi cuidadosamente guiado. O primeiro princípio da influência sem esforço é criar uma sensação de liberdade aparente. O homem deve acreditar que age por vontade própria, que suas decisões são autênticas e que suas iniciativas são valorizadas. Cada concessão da mulher é estratégica. Ela oferece atenção, afeto ou proximidade de forma medida, garantindo que ele se sinta no controle. Ao mesmo tempo, a ausência e o silêncio são usados para gerar necessidade e expectativa. O efeito é psicológico. Ele se esforça, planeja, busca, reage, tudo sem perceber que cada movimento é provocado por estratégias invisíveis. Outro princípio essencial é a exploração da vulnerabilidade inconsciente. O homem não percebe que seus desejos, medos e expectativas estão sendo analisados e utilizados. Cada elogio, cada provocação, cada gesto de proximidade ou distanciamento é projetado para estimular ações desejadas, reforçar dependência e consolidar a percepção de indispensabilidade da mulher. Ela não força nada, ela apenas cria condições, planta ideias
e deixa que a mente do outro trabalhe em direção ao objetivo que ela estabeleceu. Maquiavel observaria que este é o poder mais eficiente. Quem age sozinho, movido por ilusões de liberdade, fortalece exatamente aqueles que o manipulam. A influência sem esforço também se manifesta na percepção de valor. A mulher que domina o desejo sabe que nada desperta mais submissão do que aquilo que parece difícil de alcançar. Ela cria escassez de atenção, de afeto, de proximidade e faz com que cada gesto de concessão pareça um presente precioso. O homem passa a valorizar cada momento, cada palavra, cada toque, acreditando que tudo é resultado de sua própria iniciativa ou sorte. Ele se torna participante ativo de seu próprio cativeiro, reforçando a dominação sem que haja necessidade de pressão ou imposição. O tempo é outro aliado da influência sem esforço. A manipulação não é imediata. Ela se constrói gradualmente, em um ritmo que mantém interesse, expectativa e fascínio. A paciência estratégica permite que o controle se torne profundo e duradouro. Cada avanço, cada retirada, cada gesto calculado fortalece a percepção de poder e indispensabilidade da mulher. O homem, mesmo sem perceber, ajusta sua vida, suas decisões e suas emoções de acordo com a influência silenciosa que exerce sobre ele. Maquiavel enfatizaria que o verdadeiro poder não precisa se mostrar, não precisa ser proclamado. O domínio invisível é o mais resistente. Não pode ser confrontado diretamente, não gera resistência aberta e é aceito voluntariamente pelo próprio alvo. A mulher que domina a arte da influência sem esforço aplica esse princípio ao extremo. Ela não demonstra controle, mas o exerce continuamente, de maneira imperceptível. O homem acredita estar agindo livremente, mas cada escolha sua foi arquitetada para reforçar a dependência e a submissão. A arte da influência sem esforço também envolve criar ciclos de reforço. Cada gesto de atenção, cada elogio ou sorriso, cada palavra de aprovação reforça a lealdade e a necessidade, enquanto cada recuo calculado aumenta o fascínio e a expectativa. O homem passa a interpretar cada ação da mulher como significativa, mesmo que seja sutil, e se torna dependente de seu comportamento para compreender suas próprias emoções. O poder assim não é imposto. É cultivado, crescendo silenciosamente à medida que ele acredita estar no controle. Finalmente, a influência sem esforço revela a diferença entre força e inteligência aplicada. Forçar alguém a agir produz resistência e ressentimento. Manipular sem que perceba gera cooperação voluntária e fascínio duradouro. Maquiavel diria que o verdadeiro líder, ou neste caso a verdadeira estrategista, é aquele que consegue dominar sem levantar mão, sem exigir nada explicitamente, sem revelar intenções. Cada ação é medida, cada silêncio é calculado, cada ausência é estratégica. O resultado é um controle absoluto, silencioso e invisível, no qual o outro não apenas aceita, mas participa de sua própria condução, acreditando que tudo provém de sua própria vontade. A mulher que domina essa arte transforma o desejo em ferramenta, a atenção em reforço, a ausência em necessidade. Ela exerce poder sem esforço, sem violência, sem imposição, e faz do fascínio uma arma tão eficaz quanto qualquer comando visível. O homem acredita estar no comando de sua vida, mas na realidade move-se segundo o ritmo, as regras e a estratégia invisível que ela definiu. Influência sem esforço é, portanto, o ápice do controle maquiavélico, silencioso, letal, irresistível e absoluto. O poder, no jogo do desejo, não se manifesta apenas nas ações visíveis, mas, sobretudo, na percepção do outro. Maquiavel enfatizaria que aqueles que acreditam controlar tudo frequentemente são os mais vulneráveis, porque ignoram o que não é óbvio. A mulher que domina o desejo entende que cada olhar, cada gesto, cada silêncio, cada nuance de comportamento masculino carrega informações que podem ser usadas para consolidar seu poder. A percepção é o campo onde se trava a batalha silenciosa, invisível, mas definitiva. Ignorá-la é condenar-se à manipulação completa, enquanto dominá-la permite não apenas conduzir, mas antecipar movimentos, reforçar dependência e consolidar controle.
Perceber não significa apenas observar, significa interpretar, compreender e agir com base naquilo que o outro revela, mesmo que inconscientemente. Cada reação, cada impulso, cada hesitação ou entusiasmo do homem é uma janela para sua mente. Ele acredita estar agindo de forma livre, mas seus gestos, palavras e olhares fornecem pistas que a estrategista do desejo usa para moldar comportamentos. Maquiavel ensinaria que a informação invisível, aquela que ninguém mais vê, é a que realmente determina o resultado do jogo. A percepção correta do alvo permite prever suas ações e conduzir sua vontade sem que ele perceba. O domínio da percepção exige atenção ao detalhe. Um olhar prolongado, um gesto de afastamento, uma palavra aparentemente casual, tudo é analisado e interpretado. A mulher que compreende isso aprende a identificar os padrões de comportamento, as vulnerabilidades e os desejos mais íntimos do homem. Cada reação dele serve de guia para suas próprias ações futuras. Ela sabe quando provocar, quando recuar, quando oferecer atenção e quando criar ausência. Cada decisão é estratégica, projetada para aumentar o fascínio, gerar dependência e consolidar controle. A percepção também permite explorar a psicologia do outro com precisão. A mulher que domina o desejo conhece não apenas o que o homem quer, mas também aquilo que ele teme, o que nega a si mesmo e os espaços de sua mente que permanecem invisíveis até mesmo para ele. Esses pontos cegos tornam-se armas silenciosas. Ao explorar fraquezas e desejos ocultos, ela conduz sua mente e emoções de forma invisível. O homem acredita que age por escolha própria, mas cada passo é guiado por informações que ele mesmo forneceu, sem perceber a observadora estratégica. Além disso, a percepção permite manipular a realidade do outro. Cada interpretação, cada gesto calculado, cada silêncio serve para reforçar a ilusão de liberdade e controle. O homem percebe o que deseja perceber. A mulher que domina a arte da percepção garante que aquilo que ele vê fortaleça sua própria dependência. Ela constrói uma narrativa invisível, na qual ele acredita que tudo é natural, espontâneo e autônomo. A habilidade de moldar percepções transforma desejos em ações, ações em hábitos e hábitos em lealdade silenciosa. A percepção correta também previne erros fatais. Homens que acreditam ser independentes ou autossuficientes frequentemente subestimam a influência alheia. A mulher que domina o desejo percebe o momento exato em que pode avançar, quando deve recuar, quando deve mostrar interesse e quando manter distância. Ela não age de forma impulsiva. Cada movimento é calculado com base em sinais sutis e padrões psicológicos. O tempo de cada gesto, o ritmo de cada aproximação ou afastamento são essenciais para reforçar a necessidade, o fascínio e a submissão do outro. Maquiavel ressaltaria que a percepção é a base do poder invisível. Controlar o que o outro percebe significa controlar sua mente, suas expectativas e suas ações. O homem que ignora o que ocorre fora de sua visão consciente está destinado a ser manipulado, enquanto aquele que compreende os sinais e padrões pode pelo menos resistir. No entanto, a habilidade de influenciar sem ser percebida permanece superior. A mulher que domina a percepção do outro constrói um cativeiro silencioso, invisível e irresistível. A percepção é também uma ferramenta de antecipação. Ao compreender padrões, expectativas e vulnerabilidades, a estrategista do desejo consegue prever reações e moldar decisões antes mesmo de serem tomadas. O homem acredita estar planejando, decidindo e escolhendo, mas suas ações são resultado da condução invisível de alguém que leu sua mente e moldou suas respostas. Esse controle silencioso é mais poderoso do que qualquer coerção ou imposição visível. É absoluto, porque é aceito pelo próprio alvo, que acredita estar no comando de sua vida. Finalmente, subestimar a percepção é fatal. O homem que acredita compreender tudo se torna cego diante do que realmente determina seu comportamento, as sutilezas, os sinais invisíveis, as informações silenciosas que forneceu sem perceber. A mulher que domina a percepção lê cada nuance, cada reação e cada silêncio,
transformando-os em instrumentos de poder. Cada gesto, cada emoção e cada desejo do homem são convertidos em ferramentas para reforçar dependência, lealdade e fascínio. Maquiavel diria que este é o ápice da dominação, influenciar a mente e a vontade do outro, invisível aos olhos dele, silencioso, letal e absolutamente irresistível. Reconhecer a importância da percepção é, portanto, essencial. A mulher que entende a mente humana e observa além do óbvio, transforma a influência em arte e o desejo em instrumento de poder. O homem acredita que age livremente, mas suas escolhas já foram moldadas, suas emoções já foram conduzidas e sua mente já foi manipulada. Subestimar a percepção é perder o controle. Dominá-la é conquistar o poder absoluto sem esforço aparente, silencioso, invisível e eterno. O ápice do domínio pelo desejo não é apenas provocar fascínio ou dependência, mas criar a ilusão de liberdade. Maquiavel ensinaria que o controle mais absoluto não se percebe, ele é aceito voluntariamente. A mulher que domina o desejo sabe que o poder verdadeiro não se impõe, não se força, não se revela. Ele se insinua silenciosamente na mente, molda percepções e cria decisões aparentemente livres. O homem acredita agir por vontade própria, mas cada passo, cada impulso, cada desejo foi cuidadosamente conduzido por ela. A liberdade, quando construída com habilidade, é a armadilha perfeita. Ninguém percebe que está preso. A liberdade ilusória é construída com estratégia e paciência. Cada ação do homem é cuidadosamente observada, cada gesto avaliado, cada resposta analisada. A mulher que domina o desejo cria situações em que ele acredita estar tomando decisões autônomas, mas na realidade está seguindo um roteiro invisível que ela escreveu. A percepção de escolha é tão convincente que o homem não questiona sua própria dependência. Pelo contrário, sente-se ativo, poderoso e no controle. Esta é a essência do cativeiro silencioso. Agir sem perceber que suas ações são moldadas. A ilusão de liberdade é reforçada pela alternância entre presença e ausência, concessão e recuo, interesse e mistério. Cada aproximação parece fruto da própria iniciativa. Cada afastamento é interpretado como desafio ou oportunidade. O homem aprende a agir em função dessas variações, acreditando que está testando limites, explorando possibilidades ou perseguindo prazer. Na verdade, ele é guiado, moldado, conduzido ao longo de um caminho invisível. Maquiavel certamente observaria que este é o tipo de controle mais duradouro, silencioso, sutil e aceito pelo próprio dominado. Essa técnica transforma o fascínio em prisão. O homem sente que suas escolhas são livres, mas cada decisão já foi prevista, antecipada e conduzida. A mulher que domina o desejo conhece suas vulnerabilidades, sabe quais medos e desejos motivam suas ações e utiliza essas informações para guiar cada movimento. Ele acredita ter autonomia, mas suas decisões são respostas a estímulos planejados e estratégicos. O resultado é uma submissão invisível. Ele permanece cativo sem perceber e sua cooperação é voluntária. A liberdade ilusória também explora a autoimagem masculina. O homem se sente independente, racional e no controle, mesmo enquanto sua mente e ações são moldadas. Ele interpreta cada gesto da mulher como consequência de sua própria iniciativa, reforçando a percepção de liberdade. Ao mesmo tempo, sua dependência aumenta. Cada aprovação, cada atenção, cada gesto de proximidade é valorizado porque ele acredita ter conquistado por mérito próprio. Maquiavel destacaria que o poder que o indivíduo acredita ter conquistado voluntariamente é mais sólido e duradouro do que qualquer coerção externa. Outro aspecto crucial da liberdade ilusória é a criação de escolhas limitadas. A mulher que domina o desejo não precisa controlar cada detalhe. Basta estruturar o ambiente e as opções de forma que todas conduzam ao mesmo resultado desejado. O homem acredita que possui alternativas, mas na prática, cada caminho leva à dependência e à submissão silenciosa. A ilusão de escolha faz com que ele participe ativamente de sua própria condução, reforçando o domínio sem esforço aparente.
Cada decisão reforça a necessidade de aprovação, presença e atenção da mulher, consolidando a influência de forma invisível. Maquiavel ensinaria que a percepção de liberdade é a arma psicológica mais eficaz. O homem que acredita ser livre não resiste, não questiona e não percebe que está sendo manipulado. Ele age de acordo com o ritmo e a estratégia da mulher, sem qualquer consciência do controle exercido sobre ele. Cada gesto, cada iniciativa e cada desejo tornam-se parte de um ciclo cuidadosamente arquitetado, no qual ele é participante ativo e involuntário ao mesmo tempo. A liberdade ilusória também cria uma dependência emocional profunda. O homem sente que suas decisões são autônomas, mas precisa da validação, aprovação e atenção da mulher para sustentar sua própria percepção de liberdade. Cada ação sua é reforçada, recompensada ou ajustada por estímulos calculados, fazendo com que ele continue a agir dentro dos limites do controle silencioso. Ele acredita que domina, mas é dominado. Ele acredita que escolhe, mas caminha no roteiro que foi escrito para ele. No fim, a liberdade ilusória é o ápice da manipulação maquiavélica. Ela combina percepção, desejo, mistério e estratégia em uma rede invisível, silenciosa e irresistível. O homem acredita estar no comando de sua própria vida, mas suas escolhas, decisões e movimentos foram moldados para servir aos interesses da mulher que compreende a mente humana. O controle é absoluto porque é invisível, aceito e reforçado pelo próprio alvo. Ele se sente livre, mas está cativo. Ele acredita ter autonomia, mas está conduzido. Maquiavel diria que esta é a forma mais sofisticada de poder. O domínio que não se percebe, mas que é total, silencioso e inevitável. Subestimar é o erro mais comum e mais fatal que um homem pode cometer diante de uma mulher que domina o desejo. Maquiavel afirmaria que o poder não se mostra apenas na força, na riqueza ou na imposição. Ele se manifesta na mente, nas emoções e na percepção. Ignorar isso é entregar-se sem perceber. A mulher que compreende a psicologia humana sabe que aqueles que acreditam controlar tudo, que se consideram fortes e independentes, são os alvos mais vulneráveis. Subestimar o jogo invisível é permitir que cada gesto, cada olhar, cada silêncio seja usado contra você, sem aviso, sem confronto, sem chance de defesa. O perigo de subestimar reside no fato de que a manipulação pelo desejo é silenciosa e invisível. Ela não se anuncia, ela se infiltra na mente, nas emoções e nos hábitos, enquanto o homem acredita estar no controle. Cada decisão que ele pensa estar tomando de forma livre pode ter sido induzida por ações estratégicas e calculadas. Cada atração percebida como espontânea, cada atenção recebida como afeto genuíno, cada gesto interpretado como liberdade, é, na verdade, parte de um roteiro cuidadosamente planejado. Subestimar a profundidade dessa estratégia é entregar-se ao controle sem perceber. Homens que subestimam a influência do desejo tendem a agir de forma arrogante ou descuidada. Acreditam que podem resistir ou que já compreenderam a situação, ignorando sinais sutis de manipulação. Cada sorriso calculado, cada gesto de mistério, cada ausência estratégica é interpretada como casual ou sem importância. Eles não percebem que estão fornecendo informações valiosas sobre suas próprias fraquezas, vulnerabilidades e padrões de comportamento. A mulher que domina o jogo observa, registra e utiliza esses dados para reforçar sua posição de controle silencioso. A subestimação também cria vulnerabilidade emocional. Ao acreditar que está seguro, que compreende as intenções e que mantém liberdade sobre suas escolhas, o homem se torna complacente. Ele reduz a atenção aos sinais, aceita estímulos como naturais e permite que sua mente seja conduzida sem resistência. A mulher que domina o desejo utiliza essa complacência para aumentar a dependência, criar expectativas e reforçar o fascínio. A ilusão de controle fortalece o cativeiro invisível. Ele acredita estar no comando, mas está preso em um ciclo de necessidade e fascínio que ela criou. Maquiavel nos lembraria que o erro de subestimar o poder alheio é um passo em direção à derrota. Na guerra, na política ou no jogo das relações, aquele que ignora o verdadeiro alcance do poder
está condenado a perder antes mesmo de iniciar a batalha. No domínio pelo desejo, o mesmo princípio se aplica. A mulher que compreende a psicologia masculina sabe que não precisa confrontar ou pressionar. Basta esperar que a arrogância e a subestimação façam o trabalho. O homem subestima e a influência silenciosa se consolida. O perigo de subestimar também se manifesta na percepção da própria liberdade. Homens que acreditam agir por escolha própria ignoram o fato de que suas decisões já foram moldadas, suas vontades já foram conduzidas e suas emoções já foram manipuladas. Cada tentativa de resistência, quando subestimada, é prevista e utilizada para reforçar dependência e fascínio. A mulher que domina o jogo não precisa reagir visivelmente. Ela transforma a própria percepção do homem em arma, usando sua autoconfiança ilusória contra ele. Além disso, a subestimação gera uma vulnerabilidade cognitiva. Homens que acreditam compreender completamente a situação tendem a racionalizar comportamentos e emoções, ignorando sinais que revelam a profundidade da manipulação. Eles interpretam gestos estratégicos como naturais ou inofensivos, subestimam a paciência, a precisão e a habilidade de observação da mulher e acreditam que sua própria razão é suficiente para manter o controle. Esse excesso de confiança é exatamente o que permite que o poder invisível se fortaleça. A mulher que domina o desejo sabe que o homem que subestima seu poder é seu aliado involuntário. Ele trabalha para fortalecer sua própria dependência, reforça o fascínio e confirma, sem perceber, a estratégia dela. Cada ação que ele toma para manter liberdade ou resistir é antecipada, prevista e incorporada ao jogo. Subestimar o poder da observadora estratégica é permitir que ela conduza cada movimento, que cada reação seja transformada em instrumento de controle. O perigo de subestimar se intensifica quando se adiciona mistério e silêncio à equação. O homem, confiante em sua percepção limitada, não percebe a profundidade da manipulação. Ele acredita entender a situação, mas sua leitura é superficial. Ele observa gestos, mas ignora intenções. Percebe movimentos, mas não compreende padrões. Essa cegueira voluntária transforma cada decisão em parte do ciclo de fascínio, cada desejo em reforço do poder invisível, cada emoção em instrumento de controle. Em essência, subestimar é abrir mão da própria autonomia. É acreditar estar no comando quando, na realidade, cada passo foi conduzido, cada escolha moldada, cada impulso guiado. A mulher que domina o desejo observa, antecipa e manipula silenciosamente, enquanto o homem subestima e se torna participante ativo de sua própria submissão. Maquiavel certamente diria que este é o ápice da estratégia: ganhar sem confronto, conquistar sem força, dominar sem ser percebido. Reconhecer o perigo de subestimar é, portanto, essencial para quem deseja resistir. A percepção da profundidade da paciência, da precisão e da inteligência estratégica da mulher que domina o desejo é a única defesa contra a manipulação invisível. Ignorar isso é entregar-se ao fascínio, à dependência e à influência silenciosa, enquanto acreditar que se está seguro é o primeiro passo para a derrota. Subestimar é ceder sem perceber, e no jogo do desejo, quem cede inconscientemente entrega sua liberdade, suas escolhas e sua mente. O ápice da dominação pelo desejo não é apenas fascínio, dependência ou manipulação invisível, é o controle absoluto. Maquiavel ensinaria que o poder verdadeiro não se impõe pela força, nem se mostra visível. Ele se manifesta silenciosamente na mente do outro, moldando pensamentos, emoções e ações de forma que a própria vítima acredita agir por vontade própria. A mulher que domina essa arte não precisa ameaças, exigências ou demonstrações ostensivas de poder. Ela exerce influência de tal maneira que o homem se torna participante involuntário de seu próprio cativeiro, acreditando que suas escolhas são autônomas. O controle absoluto nasce da combinação de todos os elementos anteriores: a sedução estratégica, o espelho da necessidade, o silêncio e o mistério, a influência sem esforço, a percepção minuciosa e a liberdade ilusória. Cada gesto, cada ausência, cada palavra calculada
e cada olhar é projetado para reforçar o domínio. O homem não percebe que está sendo conduzido. Acredita que sua própria vontade está sendo exercida. Cada ação dele, cada decisão tomada e cada desejo manifestado são, na realidade, respostas a um sistema invisível de controle arquitetado pela mulher que compreende profundamente a mente humana. O primeiro passo para o controle absoluto é consolidar a dependência emocional. Quando o homem acredita que sua felicidade, prazer ou sentido de completude dependem da presença, aprovação ou atenção da mulher, ele entra em um ciclo contínuo de busca e submissão silenciosa. Cada gesto de concessão ou atenção dela é percebido como raro, valioso e indispensável. Cada ausência estratégica provoca inquietação, ansiedade e desejo. Maquiavel diria que essa é a forma mais eficaz de poder. Não impor, mas fazer com que o outro coopere, movido por sua própria necessidade. A influência se torna absoluta quando o homem não apenas reage, mas também antecipa. Ele internaliza padrões, interpreta sinais e ajusta seu comportamento, sem perceber que cada passo foi previsto e guiado. A mulher que domina o desejo não força ações. Ela cria condições, estimula decisões e planta ideias. O homem acredita estar no controle, mas cada movimento seu é consequência direta da estratégia invisível aplicada contra ele. A mente que acredita ser livre tornou-se instrumento de controle absoluto. O controle absoluto também depende da manipulação da percepção da realidade. Cada gesto, cada olhar, cada palavra ou silêncio é estruturado para reforçar a ilusão de autonomia. O homem interpreta cada ação da mulher de acordo com seus desejos e expectativas, nunca percebendo a extensão da manipulação. Ele se sente independente, racional e no comando, enquanto cada decisão sua é moldada para reforçar dependência e fascínio. Maquiavel destacaria que o verdadeiro poder é aquele aceito e reforçado pelo próprio dominado, tornando-se invisível, mas total. Outro elemento crucial é a gestão do tempo e do ritmo. A mulher que exerce controle absoluto alterna presença e ausência de forma precisa, dosando estímulos de atenção e provocação. Cada aproximação reforça valor, cada afastamento aumenta desejo. O homem preso à percepção de liberdade ajusta suas ações e emoções conforme os sinais, acreditando estar conduzindo a situação, quando, na realidade, caminha exatamente na direção que a estrategista determinou. A paciência estratégica transforma o fascínio em necessidade, a atenção em dependência e a liberdade em ilusão. O controle absoluto também se manifesta na antecipação das necessidades e respostas. A mulher conhece desejos, medos e vulnerabilidades antes mesmo que sejam expressos. Cada gesto do homem é previsto, cada reação é utilizada, e cada decisão reforça o ciclo de dependência. Ele acredita agir por iniciativa própria, mas suas ações são conduzidas, moldadas e direcionadas. Esse poder silencioso é mais eficaz do que qualquer coerção aberta, pois não provoca resistência, não gera confronto e é aceito pelo próprio alvo. A combinação de sedução, mistério, percepção e liberdade ilusória cria um domínio psicológico total. O homem sente que suas escolhas são livres, que sua vontade é soberana, que sua mente é independente, enquanto cada pensamento, ação e emoção foi cuidadosamente guiado. Ele não percebe que se tornou cativo de um sistema invisível, nem que a mulher que domina o jogo controla seu comportamento com precisão maquiavélica. Cada gesto dela fortalece o poder absoluto sem que haja imposição visível. Maquiavel ensinaria que o poder mais duradouro é aquele que não se vê, que não se sente e que não se percebe. O controle absoluto no domínio pelo desejo é exatamente isso: invisível, silencioso, inevitável. O homem acredita estar no comando, mas caminha conforme regras que nunca conheceu, reage conforme estímulos que ele próprio forneceu e sente necessidade de algo que foi cuidadosamente estruturado para se tornar indispensável. Ele age por própria vontade, mas a vontade foi moldada. Ele deseja, mas o desejo foi dirigido. Ele acredita ter liberdade, mas é cativo.
O ápice do controle absoluto é, portanto, a criação de uma realidade na qual o outro acredita ter autonomia, enquanto cada ação e emoção estão coordenadas para reforçar dependência e fascínio. O homem age, pensa e sente conforme o plano invisível, sem perceber que sua própria mente tornou-se instrumento de dominação. Ele se torna, simultaneamente, livre e prisioneiro, desejante e conduzido, ativo e submisso, exatamente como Maquiavel descreveria o cume da arte do poder, total, silencioso, invisível e irresistível.